nós estamos recebendo hoje o Fábio Duran, que é CEO da 8D Hubify. Fábio, fala um pouquinho de você e da Hubify. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Me sinto duplamente honrado, primeiro, de estar aqui para poder bater um papo com vocês e segundo, por ser convidado número 1, né, para a gente poder bater esse primeiro papo. Eu sou hoje o CEO da 8D Hubify, eu cofundei a Hubify em 2016, final de 2016. Nasce dentro de uma startup de marketing digital, misturada com uma franquia de marketing digital, uma franquia online, que era a Elefante Verde. Então, desde 2011 eu trabalho com marketing digital. E aí, em janeiro desse ano, a gente fez uma fusão com a 8D Pro, que era uma agência ali que tinha dois cases muito legais de CRM comercial, de marketing conversacional, além de atuar com as outras áreas, mas eu acho que esses dois cases que a gente não tinha na agência. O Fábio, você tocou num assunto muito legal aí, que é a questão das fusões de agência, né? Uhum. A gente percebeu nos últimos, 2 anos, eu acho, né? Que teve várias fusões de agência, principalmente aí no ecossistema do RD Station, que é o ecossistema que a gente mais acompanha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tendência, como que foi isso, o que impulsionou isso? Legal. A nossa tese, né, de negócios, assim, já tem uns 4 anos, a gente acredita muito que, desde lá, né, há 4 anos pré-pandemia, a gente já acreditava que o mercado ia passar por uma consolidação. Há alguns indícios disso. A hora que a gente olha no Brasil, tem 36 mil agências. E aí eu estou falando de agências de gênero mesmo, né? Mas se a gente vai olhar para o mercado de marketing digital, se a gente for olhar ali para o nosso mercado, né, o nosso nicho, que é o orbita em volta do que a RD construiu, a gente está falando ali de 2 a 4 mil agências. Dessas 2 a 4 mil, parece, mas é um range pequeno. Não, mas é porque tem os números oficiais, quem saiu do programa, quem já entrou, mas também tem muito profissional autônomo. E o que a gente percebe? Se a gente for olhar dentro do programa, aquele tier mais alto, lá o tier Platinum e Diamond, nós que somos os maiores ali, a gente não tem mais de 100 colaboradores, né? Talvez a gente tenha uma outra agência ali com 150, 180, mas assim, a exceção da regra é quem tem mais de 100 colaboradores. Se a gente for parar para pensar, são empresas pequenas, né? E não são empresas que trabalham com tecnologia necessariamente, ou a grande maioria não trabalha, então é uma empresa de serviço, que tem uma dificuldade absurda de escalar, que é crescer faturamento numa proporção maior do que crescer despesa. Essa é uma grande bucha para qualquer mercado. Sim. Só que todo mercado, em algum momento, a hora que ele começa a amadurecer, aparecem pessoas que conseguem romper esse número e começam a se consolidar, seja juntando com o amiguinho do lado, seja comprando o amiguinho do lado. Uhum. E aí, desde lá de trás, a gente achava que isso ia acontecer em algum momento, a gente já via timidamente alguns movimentos, quando a própria Rock Content deixa de ser ou deixa de se colocar como uma plataforma de conteúdo, começa a atuar como consultoria de inbound, depois começa a comprar empresas de tecnologia, mais para frente você começa a ver uma ou outra agência fora do ecossistema da RD já participando de fusões e aquisições. Para nós já era ali o cheirinho do que estava começando e para nós isso vai só se acelerar. Quando a gente vê isso acontecendo, e a gente também tem dúvida, será que é isso mesmo? Eu lembro muito bem, a gente teve uma vez uma mentoria com a Juliana Tubino, que na época era CRO da RD, e ela perguntava, mas qual que é a tese de negócio de vocês para o futuro? Aí eu falei, putz, a gente já tinha a vontade da M&A, mas eu não sabia que a M&A podia ser a nossa tese, né? Uhum. Aí ela falou, olha, o que eu vejo na maioria, a agência cresce, lança infoproduto, a agência cresce, desiste do cliente pequeno, vira consultoria, e a agência cresce, pode crescer e continuar sendo crescer, ou ela pega e vende a operação, né? E aí a gente começou a ver, o que tem a ver com a gente, né? Qual que é a nossa convicção, ou o que a gente tem afinidade para fazer. E aí que a gente meio que decidiu, aí a gente contratou uma consultoria, aí o primeiro ano da consultoria é basicamente para você colocar a casa em ordem, para você entender o que você quer mostrar. A partir do segundo ano a gente começou a buscar a oportunidade. Aí você tem um momento ali com taxa Selic baixíssima, 2%, cara, tinha dinheiro sobrando no mercado. Qual que foi o problema para nós naquele momento? Investidor, ele não olha para a empresa que fatura menos de 10 milhões ano. Por quê? Porque não compensa o custo do advogado, do dirigente. A gente não faturava coisa de metade disso, né? Mas aí continuamos com a consultoria, começamos olhando, aí começa a surgir oportunidades de fusão. Algumas agências do próprio sistema da RD começam a se colocar no mercado como opções de venda.
E aí começou a movimentar, e a gente acabou, numa dessas conversas, fechando com o Marcão, da 8D Pro, e teve essa, talvez eu acho que uma das, não é porque é nossa, mas assim, para mim eu acho que uma das mais significativas, porque eram duas agências que tinham um dstaque já ali dentro do ecossistema. Duas agências grandes, né? É, e o com ecossistema, cases. esse programa de parceria que o RD montou, né? Ela é um ecossistema que ele inicia, né? Justamente para ensinar as agências a trabalhar nesse mercado novo, quando aparece ali em 2013, 2014, né? Você falou até da Juliana Tubino, né? Ela está lançando um livro com a Nara Vaz, né? Que foi a pessoa que iniciou o programa de parceria na RD, né? Estão lançando um livro de parcerias, né? E esse programa é interessante porque a gente começa a ver outras empresas criando esses programas, onde você tem basicamente um ecossistema de marketplace para você poder vender serviço, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. E estamos vendo, né? Na própria RD, a BW8 agora fez uma fusão com uma agência do Rio de Janeiro, né? Então, está começando a aparecer, né? E você acha que assim, junto, tá mais fácil de enfrentar os desafios desse ano? Como que tá para vocês o desafio atual, assim, falando de gestão de agência e de mercado? Eu acho que a gente teve uma mistura de sorte com competência, com clareza do que a gente queria para a nossa fusão até aqui ter dado bastante certo, tá? Porque não é simples. Primeiro que você tem ali o Fábio e o Marcão, os dois fundadores, você tem personalidades diferentes, pessoas que comeram, né, bastante pão daquele moço amassou durante muito tempo. Então você tem ali os seus vieses. Todo mundo tem ego, que eu acho que é uma das coisas que... Eu lembro das primeiras reuniões que eu fiz de fusão, eu sempre pergunto, cara, o que o teu ego está dizendo? Se amanhã você não puder ser mais dono de nada, se você perder aquela autonomia que você tinha... Então, assim, é difícil você fazer. E aquela questão de cultura também, né? A empresa A estava acostumada a trabalhar com tal ferramenta, estava acostumada a tomar decisão assim. Então, tem muito mais coisa para dar errado do que dar certo. Se você pegar o histórico de fusões e aquisições, não no nosso mercado, mas em geral, quase 80% deu errado. Casamento nunca é fácil. Não, ainda mais que sem amor. Porque só negócios. Porque fala, não, mas deveria ser mais fácil porque é racional. Não, na verdade tem bastante emoção e tem zero amor. Né? Eu não casei com... Né, o 8D não juntou com o Fábio porque o Fábio se apaixonou pelo Marcão e a gente quer custar. Não, a gente entendeu racionalmente que os negócios faziam sentido. Só que na hora que você junta os trapos, tem bastante emoção envolvida e não tem o amor, aquela paixão que tem um casal. Então é mais complexo. Eu acho que o movimento, por exemplo, da BW8 é um movimento um pouquinho diferente. Por quê? É uma operação bem menor, né? A gente se conheceu junto, o Fernando Terra, lá no Rio de Janeiro, no Digital Leader, que a gente montou em conjunto lá. É uma situação bem específica, né? A nossa com o Marcão, a princípio, o Marcão não estava nem procurando. Tanto que ele conta que a primeira vez que eu falei com ele, ele me achou ganancioso. Ele falou, virou pra Paulinha, a esposa dele, e falou, olha esse Fábio que talarico, tá querendo engordar o porquinho pra matar e vender. E aí depois ele foi digerindo o tema e falou, cara, será que não é isso que tá faltando para eu conseguir colocar a 8D num outro patamar? Me juntar com alguém que tenha uma complementariedade? Isso é estratégias. A Duca é uma também que montou um grupo, né? Sim. Já teve umas 3 ou 4 aquisições, é uma outra estratégia. Né? Eles estão até dentro da estratégia deles um pouco mais agressivos, colocando as agências embaixo de um guarda-chuva. A nossa foi assim, extremamente sniper, para complementar portfólio, porque a gente não conseguia criar a nossa equipe de CRM, de conversacional, uma agência que vem com um cliente com uma grande relevância, que é o consórcio Magalu, com case dentro da RD, e com o Marcão, que ele é um cara diferente da gente lá. Então ele é um cara que puxa, um cara técnico de CRM que a gente não tinha, é um cara que tem ali um espaço como educador no nosso mercado, que a Hubify não tinha. Então a gente, nessa conta, a gente falou, cara, acho que tem bastante coisa para dar certo. Mas dentro do M&A tem várias formas da gente olhar. Uma que eu olho muito, e pouco se fala no nosso ecossistema, mas assim, de um ano para outro foi indicado agora. É Detail, faz parte do grupo Cadastra. Você não vê eles em reuniões e tudo, mas assim, mas você só vê os caras ganhando mais destaque e eles comprando. Se você googar lá, a Detail já comprou pelo menos umas 3 agências, ou agência, empresa de tecnologia nos últimos 3 anos. A gente tem a Nação Digital, que foi comprada pela F-Câmara também no ano passado, né?
Então você vê que aquilo que a gente pensou há 3, 4 anos já está acontecendo. E a Nação Digital já nesse formato de agência que também desenvolve um sistema e também tem integração avançada, né? Então já com uma expertise um pouquinho diferente de agência, né? E é exatamente nesse aspecto que a gente busca, né, com o Hablando aqui, para falar um pouco de marketing conversacional. Porque dentro da Pericoco, uma das coisas que a gente mais percebe é a mudança de skills que está passando pelas agências, né? Tipo, de agências tradicionais que viraram agências de marketing digital, agora, tipo, para uma agência que realmente precisa ter desenvolvedores, né, programadores, técnicos, né, como o Marcão ali dentro de um sistema para poder, inclusive, ensinar outras pessoas, né? Então, hoje as agências estão passando. Como que você está vendo essa mudança que o conversacional aí está dando e está trazendo para esse mercado? Eu acho que o conversacional em específico dá para a gente explorar ele sozinho. Mas se você coloca ele ali dentro de um universo de marketing digital, desse ecossistema que a gente vem, para mim ele é só uma ilustração de uma curva de amadurecimento do mercado. A gente tem ali RD fazendo Summit, Raw Content fazendo marketing de conteúdo. Para mim um momento disruptivo onde você consegue atingir uma massa. Uma massa de, profissionais que trabalham no marketing digital, seja para prestar o serviço, seja para demandar o serviço. E aí você tem, para mim, um movimento de comoditização. Virou commodity fazer artigo, virou commodity fazer implantação e gestão de RD Station, virou commodity fazer gestão de anúncio. O que acontece com commodity? A guerra começa a ficar em preço. Quem faz o artigo mais barato, quem topa cobrar um percentual menor da mídia investida, e aí a gente passa por essa etapa. Ao mesmo tempo que a gente começa, né, e aí na hora de vender marketing digital, não. Marketing digital tem dados, né? Então a gente é data-driven, a gente é performance, é agência de resultados. E aí você tem, de um lado, o cliente demandando um serviço cada vez mais barato e cobrando resultado, porque todo mundo falava que tinha métrica para olhar. O que eu observo é que aí você vai apertando, até chegar no momento que a qualidade vai caindo muito. E aí você tem que se sobressair fazendo aquilo bem feito. E nisso tudo acontecendo, surge um marketing conversacional, que ele não é que ele surgiu hoje. Sim, ele já vinha sendo feito há bastante... Primeiro, o chatbot Elisa é de 1966. Né? Só que ele vem... O que ele surge agora? Para a massa. Só que o chatbot, para mim, ainda tem um negocinho que é assim... Não adianta só eu saber implementar tecnologicamente. Se eu não manjo de comunicação, não funciona. É bem mais difícil do que montar e-mail. Você tem que entender como você vai se comunicar, como você pergunta. E você vai ter duas coisas que acontecem aí. O conversacional como conversas que você define dentro de sistemas e plataformas. Que aí você pode ter o WhatsApp. Né? O WhatsApp, como que eu converso com alguém, como que eu automatizo ele, o próprio WhatsApp Business simples, né? Onde você tem uma mensagem ali que fala que você está fora do horário de serviço. E você tem um marketing conversacional, que aí sim é usar toda a estratégia, né, de automação, né, e integração omnichannel de todos os canais que existem, que são um monte. Tem canal para tudo que é lado para conversar com as empresas, né? Dentro de uma estratégia de marketing, onde você vai do começo, do topo do funil até o fundo do funil, entrando na ampulheta, que é o pós-venda, a retenção e principalmente a expansão, né, do cliente dentro da empresa. Né? Então, o marketing conversacional, a gente vê ele de uma forma muito mais ampla. Então você vai ter tanto a parte de omnichannel como a integração dos sistemas. Eu sempre coloco isso como marketing conversacional para mim, tá? Tem gente que fala assim, não, mas isso é integração, né? Uma integração conversando com o teu robô, te trazendo dados para você atender o teu cliente, agora com inteligência artificial, né? Isso é uma comunicação integrada. Muito mais, né? Com uma pessoa só. Isso. E isso não é muito fácil de desenvolver. Muito pelo contrário. Hoje não dá para ser commodities. Marcão mesmo, semana passada, conversou comigo e falou assim, Marco,
Me indica alguém de conversation. Tô pensando em contratar aqui. Não tem, velho. Eu virei pra ele e falei assim, se você arrumar um aí... Clona. Manda outro pra mim aqui, porque se aparecer 5 aí, se for usar só 2, manda 3, porque a gente contrata. Não existe. Sim. E você vê, você citou a questão da ampulheta, a gente está falando da jornada do cliente de ponta a ponta. Nada mais é do que o RevOps, o Revenue Operations, que é uma metodologia de você ver a geração de receita na jornada inteira, né? E que para nós isso também já é uma realidade e já é para nós um diferencial. A hora que a gente tem a fusão da 8D com a Hubify, o que a gente quer? A Hubify já fazia bastante marketing. A hora que eu trago a 8D Pro, que sabia fazer bem CRI comercial e conversacional, eu estou atendendo a jornada inteira. E aí chega daquele negócio, não, eu gerei para você o lead, você que não vendeu. Cara, a hora que você entra no jogo da jornada inteira, você é corresponsável pelo resultado da empresa. Não, e tem outra, você abre possibilidades, porque a gente começou no conversacional, eu e a Soraya, sabe? Muito porque a gente percebia que o formulário, né, ele era muito pouco, sabe? E aí você dependia exclusivamente de um humano para poder qualificar isso, né, para gerar uma oportunidade qualificada, né? Então, por mais que você tinha ferramentas ali, que lead score, lead tracking, que você consegue pegar essa pessoa na jornada inteira, você precisava de um humano. Quando precisava do humano que imputasse dados no CRM. Aí começava o problema, né? E esse é outro ponto que eu quero perguntar para o Fábio, né? Para ver a realidade na agência, os clientes dele. Porque, assim, a gente percebe que nos últimos 2, 3 anos deu uma melhorada muito grande na questão de empresas usando CRM com mais entendimento, diria, né? Pelo menos hoje o mercado já aceita muito que precisa documentar, que existe uma resistência. Cultura de CRM. Estão adotando uma cultura de CRM. Mas tem muita resistência ainda. De empresas, de gestores, de pessoas. Então, assim, você está falando que, olha, acrescentei uma parte muito importante aqui, que é a 8D, que é a CRM com o Marcão. E aí eu queria que você me falasse essa realidade com os clientes. Se a gente pega começo de pandemia até o ano passado, a gente teve um efeito manada. Todo mundo migrando para fazer marketing digital e fazia o que estavam falando que tinha que fazer. E conversacional talvez era a bola da vez. E aí sai todo mundo fazendo de qualquer jeito, contratando ferramenta por preço, e contratando qualquer agência que fala que faz marketing conversacional, como se fosse só disparar mensagem no WhatsApp. E não é assim, né? Agora a gente passa por um momento, esse ano, para mim, ele é um momento muito as empresas estão buscando eficiência. Ou seja, elas querem gastar o mínimo possível e extrair o maior resultado em cima disso. E aí você tem uma curva de amadurecimento do mercado como um todo, para saber qual ferramenta vou investir, né? Qual agência eu vou contratar, eu vou internalizar qual tipo de profissional eu preciso para fazer aquilo realmente gerar retorno. E o marketing conversacional bem feito hoje, ele é um pouco mais caro do que o que a gente estava acostumado a falar de marketing digital. Porque você precisa ter profissionais dedicados ali, que saibam se comunicar, que saibam fazer configuração de plataforma. É difícil você ter opções extremamente baratas de marketing conversacional, porque você precisa botar um robô para trabalhar ali, o humano ainda precisa botar muito input, né? Não tem, gente, né? Você precisa, porque você precisa se especializar, você precisa dedicar um tempão ali estudando, integrando sistemas, é muito difícil mesmo, né? E a programação, ela é complexa e ela não faz parte de uma skill de uma agência de marketing de inbound tradicional, né? As agências de inbound tradicional, elas foram fugindo do programador. Por N razões. Nós fomos umas. A gente parou no começo da pandemia de fazer site, por exemplo. Porque, cara, o mercado de desenvolvedor extremamente inflacionado no começo da pandemia, porque estava todo mundo querendo contratar. Isso porque agora teve muito layoff. O que inflacionou foram aquelas startups recebendo rios e rios de dinheiro, aí vai e contrata 30 desenvolvedores de uma vez. Aí foi inflacionando. Para uma agência de marketing digital do nosso nicho ali, de projetos de menor e média complexidade, ficou inviável ter um programador. Às vezes o programador ganhava mais do que o dono da agência, né? E era um programador júnior, pleno, sei lá. Então inviabilizou. Agora eu acho que a gente está num momento mais realista,
onde a gente consegue contratar um programador e a gente consegue vender um projeto para o cliente que dá para colocar o custo desse programador. E aí você usa, que a gente ainda tem isso lá dentro do Forte, a gente não quer desenvolver nada aqui, eu quero usar plataformas que estejam prontas. Sim. Então, meu desenvolvedor, meu programador é para ajustar uma plataforma. Sim. Não é para criar um sistema nosso do zero. Exato. Criar é muito complexo. Nossa. Criar é muito complexo. Criar, tipo, não faz sentido nenhuma, sabe? E assim, o que a gente tem estudado dentro do Abla, principalmente com inteligência artificial, a gente percebe que nos próximos 3 anos, tudo que se criar agora vai existir de uma forma quase que gratuita daqui a um tempo, sabe? Porque tá crescendo e tá cada vez mais avançando, né? Nesse sentido de tecnologia e de inteligência artificial. Tipo, vê pelo próprio conteúdo, né? Hoje, quase todo mundo que faz conteúdo dentro de uma agência usa o ChatGPT, né? E facilitou a vida muito desse pessoal, né? Então, tipo... hoje você faz revisão de texto no ChatGPT. Antes você tinha que ter uma pessoa para revisar texto dentro da agência. Você vê que facilitou um pouquinho. Mas não pode Ele facilita do mesmo jeito que... Mas eu ainda tenho medo. Eu sei. Porque eu já vi texto vindo com absurdo de ChatGPT. Não, gente, mas a gente precisa de uma inteligência atrás da inteligência, gente. Sim. Né? A inteligência artificial é um espelho da nossa inteligência. Sim. E ela tá super avançada agora, mas também assim... ainda carece de alguns ajustes, mas já tem. Você vê a discussão hoje para profissionais de SEO, se o Google, de uma certa forma, ele vai conseguir identificar um texto produzido por inteligência artificial e se esse tipo de texto ele vai dar a mesma relevância para ranqueamento do que o texto escrito por humano. Então já tem essa discussão também. Daqui a pouco amanhã você produziu 100 textos via ChatGPT e o Google vem e fala, olha, eu sei que não foi escrito por humano, não vou mostrar no orgânico. O mercado tá ali, né? A gente tem que estar atento, puxando. Não, mas tem coisa que não tem muito o que fazer. Quer ver? Eu escrevo os textos do Abla, de marketing conversacional, né? E basicamente, como o ChatGPT ele foi treinado até 2021, né? Ele não sabe de nada de marketing conversacional. O que ele sabe é muito pouco, né? Só que aí você começa a dar dados para ele. Então eu escrevo textos de... O Soraya vê lá, né? Escrevo texto de 5.000 palavras, ponho dentro do ChatGPT, né? E falo para ele, agora você vai me ajudar nisso daqui. Aí quando você faz isso, a gente teve até um evento, um bate-papo na sexta-feira na Pericoco, que a gente convidou o Álvaro Magri, né? Que ele é especialista em inteligência artificial, mestre, doutor nisso, né? Para falar com o nosso time, com os nossos clientes na sexta-feira. E ele estava explicando o conceito de contextualização, objetivo e pergunta. A maioria das pessoas chega para o ChatGPT e pergunta, sem contextualizar e sem falar qual é o objetivo dessa pergunta que você quer. Então, até para usar o ChatGPT, você precisa saber, né? Baseado nas inteligências artificiais e nos treinamentos que existem, né? E olha que interessante, você precisa saber perguntar. Saber perguntar. Né? E isso faz toda a diferença para a qualidade da resposta. E para vender, né? Eu sempre falo nos treinamentos de venda com a equipe, né? Que eu falo assim, né? Se você estiver vendendo alguma coisa e você estiver falando mais que 50% da conversa, você tem que se readaptar. E o pessoal fala, mas como? Eu falo, pergunta. Perguntando. Você deixa o teu cliente falar até amanhã se você souber fazer a pergunta certa. E já que a gente tá falando de perguntas, né? Eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui um pouco, né? A questão dos desafios das agências, né? Porque, assim, eu acho que não tem um dono de agência, né? Que não se pergunta todo mês, né? Tipo assim, putz, para onde que a gente está caminhando? Tudo bem, temos algumas tendências aí de marketing, né? Algumas metodologias, linhas, mas para onde vamos daqui a um ano? Onde vamos estar daqui a um ano, Fábio? Olha, eu acho que talvez uma pergunta que eu faria antes o que vai fazer a gente chegar bem daqui a um ano? É a equipe. Porque o mercado é extremamente dinâmico
Agora, se você tem uma equipe legal, uma equipe engajada, uma equipe com uma boa cultura, uma equipe que tem uma afinidade, uma equipe que acredita na visão da empresa, a equipe em conjunto ela vai achar uma solução para os eventuais obstáculos que venham no futuro próximo, daqui 1 ou 3 anos, né? Então, eu acho que o diferencial hoje numa agência é aquela que consegue construir uma cultura que deixa a galera ali engajada e compra qualquer tipo de briga que venha, tá? Eu percebo que hoje, 2023, é um ano onde acabou um pouco a magia, aquela graça toda do sistema, de uma agência, todo mundo se ajuda, todo mundo é mó legal, e a gente começa a ver as cotoveladas em concorrência. São poucos os maiores tickets que todo mundo quer ter, e aí cada um começa a se voltar mais para a tua própria agência. Então eu acho que é um ano de mercado mais consolidado, um ano de um mercado mais concorrido, e agora o desafio para 2024, o desafio daqui a um ano é muito mais em como você consegue se colocar como diferente para poder pegar as melhores contas no mercado. Porque as melhores contas são finitas e tem várias agências postulantes a pegar essas melhores contas. Então, para mim, o maior desafio é esse. Que tipo de tecnologia, que tipo de portfólio, que serviço vai ser oferecido, isso faz parte da estratégia da própria empresa. Uhum. Nós apostamos muito nessa questão do RevOps, e marketing conversacional é fundamental para isso, porque a gente tem uma convicção há mais de 2 anos de que esse ia ser agora a crista da onda. Prova do que eu estou dizendo, o Marcos sabe, quando eu fui para o mestrado, falei, cara, o que eu vou falar? O que eu vou estudar? Tá todo mundo falando desse marketing conversacional. Eu bati um papo com o Marcos, né, antes. Eu falei, cara, vocês já tinham, né, uns cases legais. Aí eu marquei um dia de bater um papo, o Marcos me contou o case que vocês têm no mercado de agências, né, como é que ela está funcionando. Falei, cara, então eu vou aproveitar o mestrado para estudar marketing conversacional e meu trabalho a minha tese vai ser que o WhatsApp gera mais lead que landing page. Uhum. Eu terminei o trabalho agora, então faz 2 anos que a gente tomou essa decisão. O que a Hubify fez em 2 anos? Muito pouco. O máximo e o mais legal que a gente fez, 1 ano e meio depois disso, foi a fusão. A Hubify em si pouco evoluiu, para não dizer não evoluiu nada, porque não tinha nenhum cliente conversacional. Então, assim, essas decisões de 3 anos são onde vão colocar a gente realmente no diferente. Porque a decisão que você toma para acontecer daqui 2 ou 3 meses, ou até mesmo no ano que vem, é muito curta. É um barco mais difícil, né? É decisão estratégica, a visão. Uhum. O barco é muito lento para você mexer timão. Né? Então, eu acho que esse é o trabalho do CEO da agência, justamente buscar, pensando já daqui a 3 anos, chat GPT. Então, para daqui 3 anos, a gente está falando de inteligência artificial. Qual que vai ser o impacto disso na agência? Não é mais conversacional. Porque o conversacional não necessariamente precisa de inteligência artificial. Né? Se você botar um robô, às vezes até um humano, ele vai. Agora, a inteligência artificial, que vai mudar de plataforma. O Google ele aposta muito em vídeo. Ele mesmo desestimula já hoje search, porque o clique está cada vez mais caro. E o vídeo você trabalha a jornada inteira, né, do cliente. O próprio Google daqui a pouco está lançando, né, já lançou o chat, mas ainda é meio piloto, né? Até o anúncio de chat mesmo, né, para concorrer com o WhatsApp. O WhatsApp clique, né? O clique de WhatsApp. Eles começaram, depois diminuíram, agora estão apostando um pouquinho no RCS. Eles também experimentam. Né? Todo mundo. O ano passado era o ano do GBM, né? Do Google Business Messenger, né? Que a gente ia conseguir fazer campanha, inclusive falamos, né? E depois eles deram um passo para trás, focaram agora no RCS, agora que é bem interessante, né? É um SMS onde você tem conversation, né? Então é bem legal. Mas você vê, sempre conversation. Agora, o Google é uma coisa interessante. É difícil criticar uma empresa que chegou onde chegou e está onde está e permanece onde está. Mas, cara, se a gente for ver, desde do search, né, das buscas, os caras que zerram a mão, né? Aí vai comprar o Orkut, mata o Orkut, cria um monte de rede social que nenhuma chegou 10% do Orkut. Cara, o Google é impressionante, tanto que ele lança de coisa e não dá certo. Mas, enfim, voltando, o conversacional, você vê que o próprio Performance Max, né? Eles lançaram o Performance Max, que seria a revolução do mundo, e não funcionava. Eu acho isso, eu até falo isso para alguns clientes algumas vezes, mas, gente, se o Google erra, vai lá e tenta e depois muda, putz, isso é porque é assim mesmo que funciona. Sim. Nós estamos abrindo novos caminhos, novas possibilidades, então você tem que experimentar. Eu tenho trazido bastante esse novo profissional de agência de marketing conversacional, que é o designer conversacional, que ele é
ele não é muito específico, né? Ele é mais generalista e ele tem que entender um pouco de tudo. As agências vão buscar esse profissional agora, sabe, laçada, porque é uma pessoa que consegue fazer um texto, consegue ajustar tipo um chatbot e consegue mexer com programação. Sim. Porque para mexer com marketing conversacional, Fábio, é assim, ó, você tem que saber um pouquinho de JavaScript. Mas é um pouquinho mesmo. Não é um pouquinho suficiente para você fazer um sistema. É um pouquinho para você ter ali uns comandos, construir funções, classes, fazer chamadas de API externa, poder tratar esse retorno que você vai receber em variáveis e acabou. Isso, uma pessoa que queira trabalhar nesse mercado, existem vários cursos no YouTube, inclusive de JavaScript, de graça, entendeu? Você se você estudar, comprar um livro, você nem precisa de fazer um curso efetivo, pagar alguém. Antes do conversacional, falar de você tomar decisão, por exemplo, na gestão de uma campanha paga. Eu sempre vi, nos 10 anos que a gente trabalha lá com isso, profissionais que configuram bem campanhas na plataforma do Google, do Meta, que seja, têm dificuldade de lógica. Isso é uma deficiência da formação nossa. Sim. Nossa, brasileiro, talvez no mundo, não sei, mas assim, no Brasil você tem gente formada que tem dificuldade com lógica. E a hora que a gente chega numa situação de um conversacional, pessoas bem formadas, que já são sêniors lá fazendo o que eles fazem, põem para tomar decisão lógica. Tem dificuldade. A lógica exige repertório. Sim. Não é o copia e cola. Não. Que a maioria tá... E eu acho que... E aí uma grande crítica que eu faço para esse novo... Que não é mais tão novo, mas esse movimento da educação que quer simplificar tudo. Não, então você não precisa mais ir para a escola, você não precisa mais para a faculdade, você faz isso aqui, curso aqui, você faz um fim de semana de imersão, você sai o melhor empreendedor. Cara, repertório demanda muito tempo para você. O que uma vida. Exato. O Você tem que se Bussarello dedicar fala, muito. né, de hora bar, né? O Bussarello sempre, Hora todas bar. as palestras dele, ele fala de hora bar. Ele fala, é muito melhor esse bate-papo de 1 hora que a gente está tendo aqui do que 4 horas de uma faculdade, sabe? Sim. Porque é hora bar que a gente está trocando informação e tentando entender, né? Só que eu tenho um pouquinho de medo das urgências que estão aparecendo e o pessoal, tipo, entendendo essa ideia de generalista de um jeito muito raso, sabe? Então, tipo, eu participo de todos os grupos que me adicionam do WhatsApp, de tudo que você pode imaginar, né? Eu não tenho problema com grupos, não tenho problema, né? Tem gente que tem problema com grupo. Só nossos clientes lá, eles geram 4, 5 grupos um cliente só, sabe? E eu não tenho problema de estar em todos, né? Não me atrapalha em nada. Até porque eu não tenho toque, né? O pessoal olha meu WhatsApp e fala assim, 3.400 mensagens não lidas. Eu falo assim, né? Vamos pro próximo, Eu né? sou o oposto. Eu tenho toque. Então, vamos pro próximo, né? Tá tudo certo. Tá nervoso. Só que eu vejo nesses grupos o pessoal achando, né? Eles solicitam ferramentas de inteligência artificial para tudo. Para fazer campanha do Google. Uma inteligência artificial. Aí um dia eu até falei com a pessoa, falei assim, tem uma ferramenta que é muito legal, que é a Pareto. Né? Pareto, uma baita de uma inteligência artificial para campanhas, né? Os caras são, tipo, eles que dominam no mercado. Não, mas eu quero uma que faz campanha sozinho para mim, eu falo assim. Então, É que as pessoas querem soluções simples, né? Exato. Soluções simples. E a Pareto, além de ser caro, tipo, o que é caro, né? Depende, né? Eu não me expressei bem, não é caro, né? Até porque a gente usou Pareto durante muito tempo. É caro para quem não vê valor. Isso, exatamente. Esse é o lance. O caro pode ser porque eu não consigo pagar ou porque eu não vejo valor. A maioria das pessoas que acham Pareto caro é porque não vê valor. E não aí é porque não cabe no bolso. Você tem lá uma ferramenta que ela tem um custo interessante, né? Só que ao mesmo tempo, se você não souber programar ela, se você não souber fazer os dashboards, se não souber fazer todos os gatilhos que tem que fazer nela lá... E não souber de lógica, né? Porque a lógica é simples, tem situações muito simples do nosso dia a dia que a gente tem que usar lógica e que as pessoas não percebem, né? Na realidade é muito na tomada de decisão, né? Sim. E é difícil aprender mais velho, né? Eu ia falar velho, mas assim, você saiu da faculdade, 25 já,
Se você já não teve uma base de lógica desde criança, faculdade ali, 23 para 25, já começa a ficar muito difícil você querer começar do zero a aprender sobre lógica. Mas eu vou te falar uma coisa. Existe também uma diferença de geração. Que nem meu primeiro computador eu ganhei em 86. Né? Ou seja, 10 anos depois que foi inventado um computador. Naquela época, ninguém tinha computador. Eu fui, de 40 alunos da FATEC, a única pessoa que tinha um computador. A maioria quer dizer, 39 pessoas da minha turma viram o computador pela primeira vez na faculdade. Isso não existe hoje, né? Sim. Hoje a pessoa nasce num tablet, né? Então, é bem diferente. O problema é que, naquela época, né, para você ter um computador, você trabalhava com Basic. Eram umas coisas complexas, não era tão simples. E a gente aprendia. Eu era moleque que programava em Basic, né? Hoje você não vê o pessoal muito para esse lado. Só que, ao mesmo tempo, a turma que sabe programar é uma cabeça totalmente fora. Por isso que não se adapta muito em agência, tá? Eu sei porque eu tenho os programadores do Habla, né? E eles não têm esse perfil desses colaboradores nossos. É totalmente diferente. Né? É que também o programador, o desenvolvedor de agência, para quem é programador, é trabalho muito simples. A pessoa não se motiva, né? O desafio é minúsculo. A gente teve vários que a gente... Eles gostam, o programador, desenvolvedor gosta de desafio grande, é mais megalomaníaco no sentido do que ele pode produzir. Ou pensa em dinheiro. E o que não tá errado, tá? Porque assim, ele vai querer ir no lugar onde paga melhor. Perfeito. Tá certo, não tô dizendo que tá errado. A gente já tá indo pro nosso final, né? Então, assim, a gente tá gravando esse programa aqui, né? Uma semana antes do RD Summit, né? E é bom falar que a Hubify 8D, Hubify vai estar presente no RD Summit. O Fábio é palestrante. Nós vamos estar lá também, né? O Fábio e o Marcos são palestrantes? Sim. Ele inclusive vai fazer uma palestra que é um desafio, tá? A palestra que eles vão fazer lá é tipo assim, é bem baseado no TCC dele, né? Forms versus WhatsApp. Ai, que bacana. Você sabe que eu ia te perguntar sobre o seu estudo, né? WhatsApp versus landing page. Vai ser a chamada, vai estar no palco business. Olha que legal. Então, que você sabe que, assim, em 2017, a Drift, que é uma plataforma de chatbot, né? Eles lançaram um movimento No Forms. Tanto que o dia que eu fiz a postagem lá no teu Instagram, eu coloquei No Forms lá. Porque essa sempre foi a ideia do conversacional, desde o início, né? Então, esse formato que, tipo... hoje eu faço leads para clientes B2B nosso, né? Fazendo 11 perguntas no WhatsApp. 11 perguntas, e as pessoas respondem todas. Se você fizer um formulário com nome, e-mail, telefone e o nome da empresa da pessoa, a pessoa não preenche. E ela responde 11 conversando com um chatbot simples. Mas já que a gente está encerrando, deixa o Fábio falar um pouquinho mais da questão do RD Summit. Qual que é o dia e onde que vocês vão estar, Fábio? A palestra sobre o lead, geração de leads, né? Landing page versus WhatsApp vai ser na quinta-feira, dia 9, às 13h15. Né? Vai eu e o Marcão pro palco. Eu faço uma introdução ali do tema para falar do porquê isso é importante para o mercado, mostro os resultados do meu trabalho e aí o Marcão ele entra para mostrar tecnicamente como é que se monta isso na jornada inteira do cliente. Eu não vou dar spoiler para ver quem ganha, mas eu acho que para encerrar, o que é importante falar você tem duas formas que você precisa observar quando você vai comparar landing page com WhatsApp. Primeiro, isolando os dois canais. Se você colocar os dois canais em pé de igualdade, o resultado é 1. Agora, se você for entender que a conversão ela acontece além do canal, a gente tem situações que a landing page ainda performa melhor. Sim. Já dando a resposta que eu não queria ter dado. Por quê? Você tem determinados tipos de anúncio do Google. Você otimiza com base em conversão. A hora que você gera o lead e joga dentro do WhatsApp, você perde uma métrica importante, que é a conversão devolvendo para dentro do Google. Então, você tem que otimizar anúncio com base em clique. Isso deve
mudar em algum momento. Meta lançando Analytics para WhatsApp, já tem anúncio de Meta direto para dentro do WhatsApp com Analytics em piloto. Mas você sabe que a Meta acabou com isso, né? Eles pediram 2 meses para refazer, né? Então, tipo, a Meta começou as campanhas de mensagem com otimização de conversão. Uhum. Aí não funcionava. Vai um tempo. Não vai funcionava. Um tempo para aprimorar. Aí tiraram, Sim. né? E agora pediram pra gente voltar a fazer campanha por cliques. Mas não faz a mesma função, né? A gente sabe que é diferente. Mas justamente porque eles estão tentando melhorar, né? Sim, mas um dos estudos, foi um estudo que era para ser o estudo principal da minha tese, não foi, virou anexo, porque a gente aprendeu algumas coisas com ele e não chegou onde a gente queria. Mas o ponto ali a empresa que a gente usou para fazer o teste, que era um cliente nosso, ela pedia na landing page para a pessoa, ela oferecia 7 dias grátis para você usar a solução. Uhum. Ela pedia login e senha para você colocar no formulário. Sempre foi assim, desde antes da gente ser agência deles. A hora que a gente levou as mesmas perguntas para o WhatsApp, a gente via que metade das pessoas paravam de responder quando chegava na senha. Aí a gente falou, será que isso é dentro do WhatsApp só e a pessoa não se sente? Vamos mudar o formulário também para a pessoa só colocar o login e a gente manda uma senha teste, lá uma senha rascunho para ela fazer o primeiro acesso e depois põe a senha dela. Ao descobrir isso no WhatsApp e mudar o formulário da landing page, melhorou a performance da landing page. Olha como é importante você trabalhar as duas coisas e como o WhatsApp te dá um potencial até para otimizar a landing page. Nunca ninguém ia colocar uma senha no WhatsApp, porque não faz parte desse canal, entendeu? Esse canal até não coloca, serve para isso. Mas a gente percebe que ali tem uma resistência. E sabe o que acontecia também? Você vê que a gente tem que ainda avançar. Perguntava, qual a senha você quer colocar? As pessoas respondiam assim, a minha senha é. A hora que ela respondia a minha senha é, já travava tudo, porque a senha era só para responder a senha. Mas quando que eu ia imaginar que isso ia acontecer antes de observar em campo? Por isso que é importante a gente estudar, a gente avançar, aprofundar o entendimento para vender isso para um cliente. Então, a inteligência artificial para conversation, ela serve muito para analisar isso. Tirar o a minha senha e deixar só a senha do cara, porque um chatbot convencional não vai entender isso. Isso é uma variável. Sim, né? Sim. Bom, gente, vamos encerrar o nosso primeiro Hablando aqui. Ó, esse foi, como o Marcos falou, esse foi nosso primeiro podcast, Hablando. O Fábio aceitou ser o nosso piloto. Muito obrigada. E a ideia é que esses conteúdos sejam semanais, então a gente vai estar sempre convidando pessoas de marketing, negócios, tendências. A gente já convidou o Caio Marim do Google, ele já falou que vai fazer com a gente. O Cristiano Santos do LinkedIn, já deu. Temos várias pessoas aí já sendo convidadas, mas a ideia é realmente trazer para o mercado esse bate-papo de conversação, né? Mas, ao mesmo tempo, trazer ideias de agência, tendências, novidades, plataformas. Boa. É isso. Então, muito obrigado, Fabião. Imagina, eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. Conte sempre comigo com o The Hubify. Obrigada. Manda um abraço pro Marcão. Pode deixar. Até a próxima. Valeu. Valeu.